Olá, meus queridos e amados, a paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para apresentar para você o comentário, a pré-aula, melhor dizendo, da lição de número 7, que vem com o título José, Fé em meio às injustiças. E o nosso texto áureo diz: E o Senhor estava com José e foi varão próspero. Gênesis 39, versículo 2. E a nossa verdade prática nos diz: no enfrentamento de uma crise, a sabedoria divina é indispensável. Então nós estamos aqui com a lição falando sobre a vida de José. Nós vamos falar aqui um pouquinho com você, mas já quero pedir, deixe aí o seu like, nos ajude o nosso vídeo a ser divulgado. Ajude o nosso canal a crescer, divulgue nas suas redes sociais, compartilhe com seus amigos e Deus vai estar abençoando a mim e a você dessa forma. Amém? Vamos então aqui à nossa lição de hoje, que é uma lição muito importante sobre a vida de José. Sabemos que José era o filho amado do patriarca Jacó e Deus tinha um plano na vida de José, Deus tinha um projeto. E esse projeto Deus revelou a José de uma maneira especial através de sonhos. E nós vamos ressaltar aqui também que não eram os sonhos de José que estavam ali sendo enfatizados na verdade, mas sim os planos de Deus, os projetos de Deus para ele e para a sua família. Só que tem um detalhe: José partilhou aquele sonho no momento errado com seu pai e com seus irmãos, no momento que não era para partilhar. Então nós devemos saber o momento certo de falar as coisas e o momento certo também de deixar para depois. Então os irmãos de José, meus queridos, eram invejosos, não aceitaram os seus sonhos, não aceitaram aquele propósito e com isso fizeram alguns males a José, que nós vamos ver aqui nesta lição de hoje. Mas José tinha promessas de Deus. A promessa de Deus para a vida de José não iria mudar por causa das crises na família. Então, meus amados, sabemos que essas crises que surgem, elas endurecem o coração do homem, deixam o homem perturbado, mas José, ele não se afastou de Deus. Ele não endureceu o seu coração. Ele manteve firme, ele permaneceu gerenciando as crises, administrando, como diz o apóstolo Paulo. Então, nós também devemos agir dessa forma. As crises contribuíram para moldar o caráter de José, para que José melhorasse na presença de Deus, o seu relacionamento com Deus. Que nós saibamos usar as crises, os problemas, as dificuldades para estreitar o nosso relacionamento com Deus. Não permita que a amargura, que o sofrimento afaste você de Deus. Quem sabe Deus realmente está usando essas crises para forjar o seu caráter e te preparar para algo muito mais especial. Isso nós devemos ter em mente. Então, meus queridos, a história de José é uma das mais belas histórias registradas nas Escrituras Sagradas. É uma história que mostra o amor de um pai e a rejeição e inveja dos irmãos. Então, nós sabemos que os sonhos de José eram sonhos lindos, sonhos bonitos. E esses sonhos bonitos causaram essa inveja nos irmãos de José. Então nós sabemos que são 13 capítulos na Bíblia que revelam esses propósitos, esses desígnios de Deus na história de Israel. Então é o que nós vamos estudar aqui ao todo dessa lição. E saber que as adversidades na vida de José contribuíram para que as promessas feitas a Abraão se cumprissem fielmente. Então Deus vai fazer a maneira certa, a maneira dele, para que os seus projetos, os seus propósitos sejam cumpridos. O nosso primeiro tópico dessa lição traz 3 pontos importantes: a família de José, a inveja dos irmãos de José e os sonhos de José. A família de José. Sabemos que Jacó era o pai de José. E sua família era constituída pelos filhos de Lia, os filhos de Raquel, José e Benjamim.
Então, levemos também em conta os filhos da serva Zilpa e Bila. Jacó amava José e lhe presenteou com uma túnica colorida. Essa túnica de várias cores revela uma casualidade especial, um favoritismo de Jacó por José. E isso gerou algumas crises na família. Então nós devemos ter cuidado para não dar preferência. Devemos amar nossos filhos com altruísmo, de uma forma igualitária, evitar qualquer tipo de preferência para que não venhamos a gerar crise na família. Muitas famílias geram crises, muitos pais geram crises na família por causa de dar preferência. Vamos tratar nossos filhos de uma forma igualitária. O nosso segundo ponto é a inveja dos irmãos de José. O que fez com que os irmãos de José fossem tomados pela inveja e ódio? Existem duas razões principais. A primeira está no fato de José denunciar ao pai as más ações cometidas por seus irmãos. Ao certo, os irmãos viam José como um traidor. A segunda razão estava no fato de José ter tido um sonho, de ser um sonhador. E um dos seus sonhos, ou melhor dizendo, os dois sonhos de José, ele aparecia em uma posição de honra. E é importante ressaltar que, embora a família de Jacó estivesse enfrentando a crise do favoritismo, do ódio, da inveja, da falsidade, ela era parte dos desígnios de Deus para a formação de um grande povo. Deus tinha um propósito. Agora você fala, então Deus fez com que José fosse odiado pelos seus irmãos. Não, Deus usa as circunstâncias que estão acontecendo na sua vida para cumprir os propósitos dele. Foi assim no caso de José. Então Deus não pensa como nós e não julga segundo os critérios humanos. A sua justiça, os seus desígnios são perfeitos, embora nós sejamos injustos e imperfeitos. O nosso Deus é perfeito. O terceiro ponto desse tópico, os sonhos de José. Certa noite, Deus deu a José um sonho e ele precipitadamente conta o sonho aos seus irmãos. Nem sempre, meus queridos, podemos partilhar todos os nossos sonhos. Alguns devem ser guardados no coração até que se cumpram integralmente. José tornou a sonhar mais uma vez e relatou o sonho aos seus irmãos e ao seu pai. Os sonhos de José foram dados por Deus e um dia se cumpririam fielmente. Se Deus tem dado a você um sonho, guarde em seu coração e aguarde, pois no tempo certo, no tempo de Deus, Deus vai cumprir. Não é no tempo do homem. Muitas vezes nós queremos fazer no nosso tempo. O nosso tempo, como já falei em uma outra ocasião, o nosso tempo é cronos, é cronológico, é contado. O tempo de Deus é kairos, é o tempo indeterminado, é o tempo que alcança passado, presente e futuro. O tempo de Deus é abrangente. E no tempo de Deus as coisas acontecerão na minha e na sua vida. Vamos esperar no Senhor, vamos confiar no Senhor. O segundo tópico dessa lição fala sobre a crise da cova e da escravidão. Primeiro ponto, José é vendido como escravo. Certo dia, os irmãos de José levaram os rebanhos até Siquém. José foi até lá para ver se tudo estava bem, mas chegando ali descobriu que seus irmãos tinham ido a Dotã. Quando os irmãos de José viram que ele vinha se aproximando, decidiram matá-lo. O plano era matar José e depois dizer ao pai que um animal selvagem o havia matado. Os irmãos de José tinham uma mente perversa, maligna. Mas tinha o irmão dele, o Rúben, que não aceitou a ideia e aconselhou aos demais a jogar José dentro de uma cova. Rúben planejava resgatar o seu irmão. Porém, Judá teve outra ideia, vendê-lo como escravo. Assim os irmãos de José tiraram ele da cova e o venderam como escravo aos mercadores por 20 moedas de prata. Os irmãos de José tomaram a sua túnica e a embeberam com sangue, mancharam com sangue de um animal e levaram para enganar Jacó, seu pai.
fizeram seu pai chorar, sofrer muito. Então, meus amados, o ciúme, a inveja, produz tristeza e dor e sofrimento na família. Muito cuidado, porque essas coisas são muito perigosas para destruir a paz e a felicidade da família. O segundo ponto desse tópico é José na casa de Potifar. José foi comprado pelos mercadores e levado ao Egito. Chegando ali, os mercadores o venderam a Potifar, um dos oficiais de Faraó. No entanto, Deus estava com José na cova e também no Egito. O Senhor não nos abandona diante das situações adversas. José alcançou graça e favor aos olhos de Potifar e este o colocou sobre tudo o que possuía. José passou a ser o mordomo. José passou a ser o principal da casa de Potifar. O terceiro item nosso fala: José prosperou a casa de Potifar. José foi elevado à função de mordomo. Eu quero dizer para você, mordomo, a palavra mordomo vem desse prefixo mor, que quer dizer administrador ou chefe, e domos, que é casa. Então, mordomo é o chefe da casa, o administrador da casa. Então, José passou a ser o gerente de todos os negócios da casa de Potifar, que prosperou grandemente, pois Deus era com José. Tudo, se nós andarmos no projeto de Deus, na vontade de Deus, tudo que nós formos gerenciar, mesmo que seja das pessoas ímpias, Deus vai fazer prosperar, porque está ali a nossa mão e a mão de Deus. José poderia ter deixado a mágoa, a tristeza, dominar o seu coração, mas ele manteve puro. José é um exemplo de superação em meio a crises, pois não permitiu que a sua fé em Deus fosse abalada diante das circunstâncias adversas. Deus estava com José, mas a crise mais uma vez o alcança. A mulher de Potifar se interessa por José, não tinha escrúpulos e nem decência, procurou seduzir José, mas ele, na sua fidelidade a Deus e ao seu patrão, ele rejeitou a proposta daquela mulher e com raiva ela armou para ele. E ele foi acusado de sedução, de tentar agarrá-la forçadamente. Então Potifar ouviu a acusação mentirosa de sua esposa contra José e mandou para a prisão, ali onde já estavam também o copeiro e o padeiro do rei. José venceu a tentação, mas foi para a prisão. Não importa, meu amigo, meu irmão, minha irmã, você que me assiste agora, não importa o que esteja acontecendo na sua vida, Deus vai continuar com você. Resista à tentação, suporte a tentação, vença em nome de Jesus. Vamos para o nosso terceiro tópico, que nos diz sabedoria para administrar a crise. O primeiro ponto: José é abençoado por Deus na prisão. José foi abençoado na casa de seu pai. José teve a presença de Deus quando foi lançado na cisterna, para ser tirado de lá. Quando foi vendido como escravo, Deus fez prosperar como mordomo na casa de Potifar. Lançado na prisão agora, José é abençoado por Deus. José foi injustamente, meus queridos, lançado na prisão. Porém, Deus estava com ele e o ajudaria mais uma vez. Ao invés de se maldizer, de murmurar, de reclamar de Deus, José estava ali fiel à presença de Deus. E Deus mais uma vez o ajudou naquela situação. Havia um propósito maior para a vida de José. Esse propósito já havia sido revelado nos seus sonhos. Ele sabia que, de algum modo, Deus cuidaria da sua vida, mesmo na prisão. Ali José alcançou graça aos olhos do carcereiro, a mão de Deus estava estendida para abençoá-lo. Por isso, por onde ele passava, ele era bem-sucedido. Deus quer fazer você e eu bem-sucedidos. Deus quer nos abençoar. Basta que mantenhamos a nossa fé, a nossa confiança, sejamos fiéis a Deus, que Ele há de nos abençoar. O segundo ponto nos diz José e os dois oficiais de Faraó. José foi sustentado na prisão pela benignidade de Deus. Ali ele encontrou dois presos que serviam a Faraó, um copeiro mor e um padeiro mor. Certo dia,
Ambos tiveram um sonho. Eles contaram a José o que haviam sonhado e esse interpretou o sonho deles. Ao copeiro Mó, José disse que dentro de 3 dias ele seria chamado para servir a Faraó novamente. Ao padeiro, José disse que dentro de 3 dias seria executado. E tudo aconteceu do jeito que José havia dito. Então, meus queridos, José não deixou também se levar pela amizade que havia adquirido na prisão. E na hora de falar a verdade ao padeiro, ele falou a verdade. Muitas pessoas se omitem em entregar o recado de Deus, porque é um recado duro, na hora que é para uma pessoa amiga, fica querendo inventar coisas bonitas. Hoje tem muitas profecias: Deus está te dando um carro, Deus está te dando uma casa, Deus está prosperando, Deus está abrindo uma porta, Deus está te levando numa viagem, e muitas coisas boas acontecendo. Não existe mais a denúncia do pecado, não existe mais aquela profecia dizendo conserta-te na presença de Deus. Então, precisamos voltar aos princípios. Vamos seguir o exemplo de José, vamos ser sinceros, verdadeiros, fiéis a Deus, porque Ele vai garantir para nós a vitória. O terceiro ponto nos diz: da prisão ao palácio de Faraó. Faraó também teve 2 sonhos que o perturbaram muito. Os egípcios acreditavam que os sonhos eram presságios de situações boas ou ruins. O rei não conseguiu compreender o significado dos sonhos. Por isso convocou seus magos, astrólogos, para que interpretassem. Mas nenhum deles conseguiu convencê-lo de suas interpretações. Então o copeiro Mó lembrou-se de José e falou a Faraó a respeito do que havia acontecido com ele e com o padeiro Mó. Faraó ordenou que trouxessem José à sua presença. Quando ele chegou perante o rei com humildade e temor a Deus, ouviu os sonhos e disse que esses se resumiam em um. O Egito passaria por um período de 7 anos de grande fartura e depois um período de 7 anos de escassez. Então José orientou o faraó que encontre um homem sábio a fim de entregá-lo e ajuntar alimento para os tempos de crise. Assim, o rei teria alimento para enfrentar o tempo de crise. Então o faraó, impressionado com a sabedoria de José, viu que ele seria o homem certo para gerenciar os tempos de fartura e de crise, e nomeou José governador do Egito. Aprendemos, meus queridos, com José que o sofrimento pode moldar nosso caráter e levar-nos a ser bem-sucedidos em todas as áreas de nossas vidas. Os sofrimentos nos ensinam a lidar com circunstâncias adversas. Cada episódio na vida de José fazia parte dos desígnios de Deus. Cada episódio em sua vida faz parte dos desígnios de Deus para você. E para aqueles que estão próximos de você, para a sua família. E muitas vezes por tentar fugir desses obstáculos, ou murmurar em meio a essas dificuldades, você deixa de cumprir o propósito de Deus para abençoar a sua família. Vamos confiar, vamos entregar nas mãos de Deus. Todas as dificuldades pelas quais passamos, quando estamos no plano divino, são para nos ensinar. Deus preparou o espírito de José para as crises que enfrentaria e para que pudesse desfrutar de uma posição privilegiada no Egito. José não se esqueceu de que Deus estava com ele, não só nas humilhações, mas também quando exaltado diante dos homens. Muitas pessoas querem estar no trono, muitas pessoas querem a posição de destaque ao lado do rei, mas não querem antes sofrer a humilhação, suportar a humilhação dos irmãos. Não querem antes passar pela cova, não querem antes passar pelos momentos de dificuldade como escravo. Ser vendido, ser rejeitado. Deus tem um propósito, meus amados, em todos os acontecimentos nas nossas vidas. Vamos confiar, vamos aprender com José e depositar nas mãos de Deus. Que Deus abençoe a sua vida e te guarde no teu santo e bendito amor, em o nome de Jesus. Amém.